Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Rosiane e hoje eu trouxe para vocês esse polvinho lindo, ó, um polvinho de pepetinha marinheiro. Esse foi um pedido da minha irmã que está grávida, o nenê dela já chega mês que vem e o Renanzinho vai ter o tema do quartinho dele de marinheiro. Então não podia faltar um polvinho marinheiro e eu aproveitei, já gravei aqui para vocês fazerem um também, essa coisa mais linda. Aqui no canal vai ter várias dicas, tá? Vai ser também para iniciante, para quem também já faz há muito tempo, quer fazer um polvinho diferente, com um bonezinho de marinheiro, com uma pepetinha e um bordadinho bem detalhado do olho. E esse será o nosso passo a passo de hoje, tá bom? Aproveitam e boa aula! Ó, o tamanho dele que fica com os tentáculos encolhidos, olha. Esse está com uns 14, tá? Mas o tamanho é mais ou menos o 17, tá? Que é o tamanho ideal com o tentáculo encolhido, tá? Então, esse está no tamanho ideal, ó. Fica super pequenininho. Olha de diâmetro a cabecinha dele. Como fica pequenininha, ó. E esse é o tamanho, tá? Recomendado. Fica 20 centímetros de diâmetro, tá? Esse é o tamanho recomendado para um bebê recém-nascido. E os materiais que nós vamos usar são esses básicos, uma tesourinha, tá? Vou usar a agulha 2,5, que vai ser compatível com o fio amigurumi, tá? Eu vou usar também uma agulha de tapeçaria, fibra de enchimento, tá? O fio que eu vou usar aqui para ficar nessa exata cor vai ser o turquesa, tá? A cor 2194. Essa cor maravilhosa, minha irmã que escolheu esse azul muito lindo para fazer esse polvinho. O branco, tá? O branco eu vou usar na Bela, tá? Que é da Pinguim. Eu vou usar esse branco que é o que eu tenho, mas se você quiser usar um amigurumi, se você tiver, pode usar. Pode usar outra cor também, tá bom? Fica bem opcional. Um pedacinho do preto pra gente fazer o detalhe, tá? Do olhinho. Eu vou usar também esse azul aqui, ó, pra fazer um acabamento, tá? É um azul bem escuro. Ele é o azul profundo, ó, anil profundo. A cor dele é 2856, tá bom? Que é só pra fazer um pequeno detalhe. E pra pepetinha, vamos usar, ou pode usar o amarelo, ou pode usar o vermelho, tá bom? Então, vamos fazer aqui este passo a passo, tá? Eu vou empurrar tudo aqui pra gente já iniciar e eu vou te dar uma dica preciosa. Vamos lá, começando pela dica, tá bom? A dica de hoje é como você tirar o fio, tá? Sem tirar a embalagem, tá bom? Porque quando eu comecei a fazer amigurumi, eu já comecei na época, pra quem conhece a minha história, quando o meu pequeno operou do coração. Então, lembra daquela época da pandemia, que as pessoas chegavam em casa e higienizavam tudo? Eu já tinha passado por isso quando o meu pequeno nasceu. Então, eu já tinha o hábito de quando eu chegava em casa, né, que eu comecei a comprar esse aqui quando ele nasceu, eu tinha o hábito de higienizar bem com álcool em gel, então ficava super melecado esse plástico aqui. Eu esperava secar, né? E para não sujar, sempre com as mãos higienizadas, até porque eu fazia, né, para bebês também, né? E aí, ó, dá um furinho aqui em cima, tá? O nomezinho tá aqui, você fura aqui, tá bom? E puxa lá o que tá no meio. Com muita sorte, a gente acha a ponta logo, e sem sorte vem um bolão e depois que a ponta aparece, tá? Mas o importante é você manter a embalagem. Ó, aqui eu dei muita sorte. Olha o pedacinho que saiu, tá? Pura coincidência nesse vídeo, né? Mas poderia ter vindo uma bola, sabe? Com fio. E mesmo assim, vale muito a pena tirar só esse pedacinho. Porque depois a gente vai usando até o final. E ele fica bem guardadinho dentro da embalagem. Gostou da dica? Então, essa é a dica aqui desse vídeo, viu? Vai ter muitas dicas aqui pra você. Então, a gente vai iniciar aqui, ó, vamos começar aqui o polvinho, tá? Vamos começar com um anel mágico. A gente coloca assim, ó, nos 2 dedos, tá? E faz aqui um anel mágico. A gente puxa aqui e faz uma correntinha, olha só, uma correntinha. E tira os dedos do anel mágico. Agora, a gente vai fazer pontos baixos, tá? A gente vai pegar aqui por dentro do anel mágico, ó, puxa lá o fio por trás e vem aqui, ó,
e faz uma alcinha, tá vendo? Fiquei com 2 alcinhas. Agora, por aqui mesmo, ó, eu vou lá, pego o fio, ó, vou sempre virando o ganchinho, tá bom? Pro ganchinho sempre abraçar o fio e vou puxar as 2 alcinhas. E aqui eu formei um ponto baixo, tá bom? E a gente continua, tá? Faz de novo, ó, passa por dentro do anel mágico, puxa o fio, agora por cima, puxa o fio, ó, e vai pra dentro das 2 alcinhas e fiz um segundo ponto baixo, tá bom? E assim a gente faz o total de 6 pontos baixos, tá? Tomando bastante cuidado com a pega da linha, a pega da agulha, pra não ficar nem muito frouxo, tá? E nem muito apertado também, porque se ficar muito apertado, vai atrapalhar bastante o seu trabalho, tá bom? Então, ó, eu vou fazendo aqui, tá? Deixa eu ver quantos pontos eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os 6 pontos baixos, eu vou puxar esse anel mágico, deixar bem apertadinho, ó, deixar bem fechadinho, parecendo o furiquinho da galinha. E aí, ó, eu venho por aqui, nesse primeiro ponto baixo, não finalizo as carreiras, viu? Não finalizo, não faço correntinha. Vamos sempre fazer trabalho continuamente em espiral. Pronto, melhorou, né? A gente sempre vai trabalhar em espiral, então não dá para saber o início e fim das carreiras. E para saber o início e o fim das carreiras, o que a gente vai precisar? De um fio de cor diferente. Então, eu vou pegar aqui, ó, um fio de cor diferente, um pedacinho só, tá? Vou tirar, deixa eu pegar desse daqui, uma cor mais diferente. Peguei aqui de um rosa, que também é pra outro passo a passo aqui no canal, tá? Futuro. E aí, ó, eu coloco aqui, quem preferir colocar marcador, coloca marcador. Eu prefiro 1000 vezes o fio, tá? Acho muito mais prático e não deixa marca. Pronto, agora, ó, fiz aqui, tá? Coloquei, né, que eu já tinha feito os 6 pontos baixos, fechei o anel mágico. Agora, eu vou lá naquele primeiro ponto novamente e faço um ponto baixo dentro dele, ó. Vou fazendo continuamente. E aqui essa marcação vai me dizer onde foi o início e o fim da carreira, tá? E aí, nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo, eu faço um segundo no mesmo local, tá? Na mesma base. E aqui eu fiz um aumento, tá? Quando a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, né? Dentro da mesma base, isso quer dizer que eu fiz um aumento, tá? A gente transformou 1 em 2. Então, a gente faz de novo um aumento, ó. Eu faço o primeiro ponto baixo aqui dentro e faço o segundo ponto baixo e fiz outro aumento. E a gente vai trabalhar aumentos por toda essa carreira, tá? Vai ficar no total com 6 aumentos. Então, a gente trabalha aqui todos esses 6 aumentos, fazendo pontos baixos bem caprichados. Vou fazer aqui, ó, já tô no final, já tô no 5º aumento. E o 6º aumento. Fiz aqui os 6 aumentos, né? E aí, eu vou para a 3ª carreira. Tiro aqui o marcador e venho para cá. Pronto. Agora que é a 3ª carreira, a gente vai trabalhar um pontinho baixo. E aqui, no próximo ponto, um aumento. Então... Peraí, tem gente querendo conversar. Então, aqui, ó, nessa 3ª carreira, a gente trabalha um ponto baixo sozinho e um aumento. E a gente vai trabalhar assim... E a gente vai trabalhar assim por toda a volta, tá bom? Eu vou fazer aqui essa carreirinha. Oh, meu Deus, filho. Filho, mamãe tá gravando? Eu vou trabalhar aqui por toda a volta, tá? Um ponto baixo e um aumento. Vou chegar até aqui e eu já volto com você pra gente dar continuidade. Tem gente querendo pôr o dedinho. Vamos lá? Prontinho, fiz toda a 3ª carreira, tá? Com um ponto e um aumento. E aqui a gente ficou com 18 pontos baixos. Eu acho que eu esqueci de falar com quantos pontos ficou a 2ª carreira, né? Ela ficou com 12, tá? A primeira com 6, a segunda com 12, a 3ª com 18 e agora a 4ª vai ficar com 20 pontos baixos, tá?
Na verdade, com 24 pontos baixos, porque a gente vai trabalhar assim, ó. Um ponto baixo sozinho, outro ponto baixo sozinho. E um aumento, tá? Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta. 2 pontos baixos sozinho e um aumento, tá bom? E aí, eu já volto com você com essa carreira pronta e 24 pontos... Eu não quero aquele desenho. Já vou mudar. Ai, socorro. Com essa carreira pronta e 24 pontos, tá? Vou mudar o desenho, terminar a carreira e já volto aqui para o vídeo. Vamos lá? Prontinho, fiz aqui, tá? Essa quarta carreirinha, aproximei um pouquinho a câmera, né? Que tava bem longe. E agora, vamos para a quinta carreirinha, tá? A quinta carreirinha também terá aumentos, tá? A gente vai trabalhar aqui 3 pontos baixos sozinhos, ó. 1, 2 e 3 pontos baixos. E agora, um aumento, tá bom? Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta, até chegar aqui no marcadorzinho, tá? Vocês estão reparando que toda vez que eu termino, eu coloco o marcadorzinho no lugar para poder voltar para poder iniciar a próxima carreira, né? Então, quando eu chegar aqui, aí eu volto com você pra gente finalizar essa carreirinha. 3 pontos baixos e um aumento. A gente vai ficar no total desta carreira com 30 pontos baixos, tá bom? Vamos lá? Prontinho, finalizei essa quinta carreirinha, né, que a gente fez com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a sexta, 1, 2, 3, 4, 5, sexta carreirinha. A sexta carreirinha também terá aumentos, tá? A gente vai finalizar ela com 36 pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar ela assim, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos... E um aumento, tá? Será assim por toda a volta. E aí, quando eu terminar essa carreirinha, eu volto com você, tá? Que ela vai estar com 36 pontos baixos, pra gente dar continuidade, tá bom? Vamos lá? Prontinho, finalizei a sexta carreirinha com 36 pontos baixos, ó. Finalizei aqui com um aumento, né? Que a gente trabalhou 4 pontos baixos e um aumento, né? Que são 2 pontos baixos junto. Agora, os aumentos encerraram, tá? Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Um pontinho para cada ponto de base. A gente vai trabalhando assim, ó. Nem precisa contar, né? Porque os pontos já estão contadinhos, ó. Só fazer um após o outro, um pontinho, outro pontinho e vai fazendo, tá bom? Quando chega aqui, ó, você passa direto fazendo pontinho, vai fazendo, tá? O espiral. E a gente vai fazer 8 carreirinhas. Então, quando você chegar aqui, você conta uma. E dá outra volta, chegar mais em cima, conta 2. E vai fazendo até formar 8 carreirinhas aqui, uma após a outra. Ele vai fechando. E aí, eu volto com você com elas prontinhas pra gente continuar esse lindo polvinho. Vamos lá? E prontinho. Terminamos aqui as 8 carreirinhas, tá? Como a gente tinha combinado, olha. Eu deixei o marcador aqui... E falei pra você pra gente ir fazendo em espiral, né? Eu chegava aqui, ó, contava uma. Ó, aqui é o último pontinho. Deixa eu chegar aqui próximo. Aqui é o último pontinho, certo? Então, quando eu chegava aqui, eu já contava, ó, primeiro, aí o último pontinho, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, tá? Fiz 8 carreirinhas, né? Como a gente tinha combinado. Agora, eu vou tirar o marcadorzinho de lugar. E vou colocar aqui pra gente fazer mais uma carreirinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, um pontinho, 2, 3 e 4 pontinhos sozinhos, tá? Agora, eu vou trabalhar uma diminuição, tá? Existem vários tipos de diminuição, mas aqui nesse polvinho eu vou fazer essa diminuição, tá? Que é uma diminuição que eu gosto de fazer para os polvinhos, que ela fica bem fechadinha e puxando bem o fio, tá? Pra ela não ficar frouxa. Eu vou pegar aqui, ó, em um ponto, laço no outro ponto, só agulha, tá? E agora que eu pego o fio e puxo, tá? Fiz aqui a alcinha, agora eu vou lá, pego o fio novamente e faço um ponto baixo. E aqui sai uma diminuição
E assim, a gente vai seguindo, fazendo toda essa carreira. Fazendo 4 pontos baixos. Opa. Ó, aqui eu fiz a diminuição, né? E aí, eu já vou para o próximo. Faço um ponto baixo. 2, 3 e 4 pontinhos baixos e uma diminuição. Pego a alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto, tá? Só a alcinha da frente, né? E aí, ó, laço o fio, puxo e faço o ponto baixo, tá bom? E aí, eu transformo 2 em 1, tá? Agora, a gente vai continuar a fazendo toda essa carreirinha, seguindo essa sequência. Eu já volto com você. A gente estava com 36 e vamos ficar com 30 pontos nessa carreirinha. Vamos lá? Prontinho, já finalizei esta carreirinha, tá? Agora, vamos fazer mais uma carreirinha ponto sobre ponto, tá? Isso quer dizer que essa próxima carreirinha a gente vai trabalhar 30 pontos baixos, tá? Vou fazer aqui toda essa carreirinha e aí eu já volto com você com ela prontinha pra gente dar continuidade. Prontinho, finalizei toda essa carreira com 30 pontos baixos, tá? Agora, eu vou trocar o marcadorzinho de lugar e a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição. Deixa eu arrumar aqui. A gente vai trabalhar 3 pontos baixos, 1, 2 e 3 pontinhos baixos, e agora uma diminuição, tá? A gente estava com 30 e agora essa carreira que terá diminuições, a gente vai ficar com 24, tá bom? Então, vamos trabalhar essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição, finalizando com 24 no total, né? Pontos baixos. E aí, eu vou voltar com você pra gente continuar. Vamos lá? Prontinho, finalizei aqui com 24 pontos baixos, como a gente combinou. Agora, vamos trocar o marcadorzinho de lugar e vamos fazer mais uma carreira de diminuição, tá? Assim, a gente vai fechando aqui já este polvinho. Então, esta carreira de diminuição, ela terá 1 e 2 pontinhos baixos e uma diminuição. A gente vai ficar no total de pontos com 18, tá? Estávamos com 24, agora vai ficar com 18. Vamos fazer toda essa sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, eu já volto com você com esta carreirinha finalizada. Vamos lá? Prontinho. Carreira com 24 pontos baixos, 24 não, 18 pontos baixos finalizada, né? A gente trabalhou 2 pontos e uma diminuição e ficamos com 18 toda essa carreirinha. Agora, a gente quer diminuir de 18 para 16. Então, a gente vai trabalhar toda essa carreirinha, 7 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes essa sequência. Eu vou trabalhar aqui junto com você, porque depois dessa carreirinha, a gente já vai entrar nos tentáculos, né? Então, eu vou trabalhar aqui junto com você, não vou nem trocar o marcadorzinho, porque eu vou contando aqui junto com você. Então, vamos trabalhando esta carreirinha. Vamos lá? 1, 2, 3. Se você tá gostando do vídeo, já deixa o like antes que você esqueça. É muito importante aqui, tá? Para o meu canal. Deixa também um comentário, fala pra mim, Rosana, tô fazendo, tô conseguindo, qualquer comentário, tô gostando, achei lindo, achei feio. O comentário que você preferir e também se inscreva, viu? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, é muito importante para mim. E também o YouTube vai entender que esse canal é um canal legal e vai recomendar para outras pessoas como você, tá bom? Então, vamos continuar aqui. 3 pontos baixos, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Aí, eu vou fazer uma diminuição e vou seguir a sequência de novo, de 7 pontos baixos e uma diminuição, mais uma vez, tá? Já fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Aos 2 últimos pontos, eu faço uma diminuição. Certinho? Aqui, esse marcadorzinho já não vale mais, tá? A gente já pode tirar. Então, aqui, ó, eu já fiz, tá? A última carreira de diminuição do nosso polvinho, que ficou com 16 pontos baixos. Agora, a gente vai iniciar os tentáculos, tá?
Então, vamos lá iniciar os tentáculos, eu vou fazer aqui essa parte com você. Vamos fazer 50 correntinhas, vamos lá contar junto? Deixa eu começar aqui, apertar bem esse último ponto e... 1, 2... Olha, deixa eu te falar o padrão das correntinhas, que é muito importante. As correntinhas não podem ficar frouxa demais, assim, tá? Tudo isso vai interferir no formato do tentáculo, tá? Fez uma correntinha frouxa demais, né? Toda frouxa ou meio apertada, meia frouxa assim, o tentáculo vai ficar muito feio, vai ficar todo solto e não vai ficar padrão. Se você fizer uma correntinha muito apertadinha, você também não vai conseguir finalizar esse tentáculo. Então, faça uma correntinha assim, ó, do tamanho do ganchinho da agulha, que é o suficiente. Deixa eu focar. Que é o suficiente assim, tá bom? E aí, ó, serás feliz, certo? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já tava ficando frouxo isso aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, o padrãozinho. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50, certo? Feitas as 50 correntinhas, agora a gente vai voltar. E vamos voltar fazendo pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai voltar assim, a gente pula, tá? A correntinha de número 50, né? 50ª correntinha. E aí, faz aqui, ó. Na próxima aí, vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo local. Olha só, 2 e 3 pontos baixos. Seguindo a sequência, ó, a gente já pega no lado aqui da outra correntinha, faz mais 3 pontos baixos no mesmo local. 3 pontos baixos padrão, sem ser frouxo e sem ser apertado, porque senão vai ficar o tentáculo feio. E vamos fazendo assim, tá? Não torça a correntinha, tá? Não vira ela, vai fazendo ela assim, ó, na sequência, tá? 3 pontos baixos em cada alcinha, uma alcinha só de cada correntinha, certo? E quando a gente chegar lá no início das correntinhas, né? Ou no final do tentáculo, eu já volto com você pra gente dar continuidade, tá? Vamos lá fazendo essa nossa terapia. Prontinho, primeiro tentáculo finalizado, ó, como ele fica todo de mau jeito, tá vendo? No final, fica até o final, porque eu vou te ensinar a arrumar, tá? Já teve aluna minha que mandou a foto do povinho com os tentáculos todo feio, eu falei pra ela, pelo amor de Deus, assiste todo o meu vídeo, gente, o tentáculo é a parte mais importante do polvinho, tá? Ele tem que estar alinhadinho, bonitinho, tá bom? Então, vamos fazer todos os tentáculos e depois eu te ensino a arrumar ele, tá? Que não adianta arrumar agora também, né? Então, agora essa parte, eu vou te ensinar esse, mas você vai fazer todos iguais, tá? Porque agora vai ser a mesma sequência, né? Como a gente trabalhou aqui 50 carreirinhas, né? Perdão, 50 correntinhas. E voltou cada correntinha fazendo 3 pontos baixos. Agora, a gente vai, ó, pular o próximo pontinho, né? Que a gente tinha feito esse pontinho, que foi a diminuição, né? Foi o último. A gente pula ele, vem para o próximo, faz um ponto baixo, ó, lá no próximo, tá bom? É muito importante esse aqui que a gente pulou, porque esse que a gente pulou, no final, a gente vai usar ele, então, deixa ele vago, tá? Sempre vai ser assim, pulando um ponto, faz um ponto baixo, e a gente inicia tudo de novo. A gente faz 50 correntinhas, aí volta fazendo 3 pontos baixos, pula um pontinho e faz um ponto baixo e inicia outra correntinha. Essa sequência vai somar 8 tentáculos, tá? Então, vamos seguir toda essa sequência. Qualquer coisa, você volta o vídeo para entender melhor. Eu vou fazer aqui os meus tentáculos e aí eu volto com você com todos eles prontinho.
E já está finalizado aqui os 8 tentáculos, olha só que coisa mais linda que fica. Então, vamos fazer esse acabamento, tá? Esse final aqui, ó, fechar já, tá bom? Que como os tentáculos já estão prontos, né? Então, a gente já vai fechar o polvinho. Aqui, ó, a gente pula um pontinho, tá? Vem no próximo, faz um ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou alongar essa parte aqui, porque eu vou colocar enchimento, tá bom? Então, vamos lá, colocar enchimento. Vou colocar aqui junto com você, tá? Pra você ver como que eu vou colocando. Vou colocar bastante e depois a gente vai modelando e vendo se já tá bom, tá? Não coloquei muito ao ponto de ficar duro, mas também não coloque pouco ao ponto de ficar deformado, tá? Porque quando coloca pouco demais, ele também fica um pouco deformado, tá? Então, ó, eu vou colocando aqui uma quantidade. Já me perguntaram quantas gramas coloca de enchimento no polvinho. Eu nunca pesei, porque eu vou colocando assim, né? Então, eu nunca separo uma quantidade exata. Eu vou colocando de acordo com a necessidade, ó. Ó como ele fica todo deformado. Então, a gente vai e arruma, tá? É modelado, ó. A gente tem que modelar essa fibra de enchimento, tá? A gente vai modelando ela todinha, ó. E ver, não pode ficar aberto demais, ó, os pontinhos, tá? Ó, bem fechadinho assim. E também não pode ficar mole demais, tá bom? Então, aqui eu tô vendo a necessidade de colocar mais um pouquinho de enchimento, tá? Ó, e modela todinho. E olha a quantidade de enchimento, ó, já tá o suficiente, tá? Ó, tá bem? A gente deu uma modeladinha, né? E agora, então, vamos fechar essa parte de baixo, tá? Vamos lá, a gente deixa aqui, ó, os tentáculos bem abertinhos, tá bom? Coloca o enchimento lá pra dentro, ó, faz assim, ó, pras pontas dele ir pra lá, né? Não ficar com a ponta pra fora. Pra na hora que a gente for fechar, não ficar nenhuma ponta de fibra de enchimento, tá? Que senão fica muito feio. Então, toma bastante cuidado com essa finalização, tá? Com esse acabamento. E a gente sempre segura aqui, ó, entre o crochê e a fibra, tá? Pro crochê não pegar na fibra. E agora, a gente vai usar, sabe aqueles pontos que a gente pulou entre o tentáculo? Ó, a gente vai pegar ele, ó. Vamos pegar aqui. Vamos fazer aqui, ó. 8 pontos baixos, tá? Cada um no meio de cada tentáculo, né? Como temos 8 tentáculos, então, vai ter, ó, os espaços vagos aqui, tá? E aí, eu vou fazendo os pontos baixos, ó, tomando cuidado pra não pegar a fibra. Bastante cuidado. Essa parte aqui você faz com bastante atenção. Porque todo polvinho a gente faz sem fibra, né? A gente faz livre só com crochê. E essa parte é a única parte que a gente vai fazer o crochê com a fibra, então a gente tem que tomar muito cuidado pra não puxar a fibra com a agulha e costurar e fazer o crochê junto, né? Até porque se fizer isso, nossa, fica muito feio. Ó, sempre separando o seu dedo. Ó, ele separa, ó, pra não pegar fibra. E aí, você vai pegando no meio dos tentáculos, tá? Vamos ver, acho que esse aqui é o último já. É o último. Deixa eu ver se esse é. Eu acho que esse é o último, tá? Pronto. Eu sei que tem 8 pontos baixos aqui, tá? E agora, a gente vai fazer aqui, ó, esse primeiro ponto, tá? Que a gente já vai pra outra carreirinha, tá? A gente tinha feito 8, né? Pontos baixos entre os 8 tentáculos. Agora, a gente vai fazer 4 pontos baixos. A gente faz aqui, ó, o primeiro. Vou pular aqui, ó, um pontinho, vou para o outro. Faço o segundo. Essa parte fica mais difícil ainda de não pegar fibra. Pegar aqui com bastante cuidado para não abraçar fibra. Segundo ponto.
Tenta deixar o mais apertadinho possível, tá? Pula esse ponto e faço o terceiro. Terceiro. E pula esse ponto e faz o quarto ponto baixo e o último ponto aqui. Dessa parte do polvinho, tá? Deixa eu puxar aqui, fazer esse ponto. E prontinho. Deixa eu pegar aqui a tesoura. Vou cortar assim, ó, um tamanho mais ou menos assim, tá? E do mesmo jeito que tá aqui a agulha, ó, eu puxo toda essa ponta pra gente fazer essa finalização, tá? Agora, a gente vai usar a agulha de tapeçaria pra finalizar, tá? Essa finalização aqui é super importante. Então, nós vamos colocar aqui na agulha de tapeçaria e vamos trabalhar o anel mágico invertido nesses últimos pontinhos, ó. Eu vou vir aqui, ó, pego só a alcinha de fora, 1, 2, 3, 4, ó, veio 5 pontinhos, tá? E aí, você puxa bem, ó. Puxo bem. E coloco a agulha bem naquele meio do anel mágico invertido, tá? Coloco lá e saio em algum ponto aqui do polvinho. Só que eu fico olhando aqui, ó, como que vai ficar, ó, pra não puxar demais também. Vou puxar bem e depois, ó, arrumar. Olha só como fica bem feitinho esse acabamento, né? Bem feitinho. Vou colocar aqui vários ângulos pra você ver, né? Fica bem bacana. E aqui, ó, até saiu fibra de enchimento aqui junto. Vamos dar uma cortadinha nessa fibra, né? Essas fibras de enchimento não pode sair de jeito nenhum. Deixa eu entrar aqui e sair em outro lugar, ver se dá uma diminuída nessa quantidade de fibra de enchimento que tá saindo. Pronto. Melhorou agora, né? Agora, a gente dá um nozinho aqui. Ó, um nozinho. Outro nozinho. Fazer mais um nó. E coloca lá pra dentro, tá? Pra dar aquele acabamento, ó. E puxa o nozinho lá pra dentro. E vamos cortar esse excesso de fio aqui, certo? E aí, você modela novamente, tá bom? E aí, antes da gente finalizar o polvinho, ó, como fica os tentáculos tudo esquisito, mas antes da gente finalizar ele, vamos fazer os outros detalhes aqui do rostinho, tá bom? Agora, vamos fazer aqui o bonezinho do nosso polvinho marinheiro. Pronto, aqui com o branco, tá? A gente vai fazer aqui o chapeuzinho, o bonezinho, né, de marinheiro. Só que eu vou usar o branco, né, como eu tinha dito lá no início, o Bela, tá? Que é esse aqui, ó, da Pinguim, tá? O fio Bela, ele é um pouquinho mais fino, o tex dele, ó, um pouquinho mais fino do que o amigurumi, tá? O amigurumi, o tex, ele é de, ó, 492, tá? E o Bela é de 370, então é mais de 100, né? O de diferença, o tex, tá? Que o tex, ele diz respeito a, ó, a grossura do fio, tá bom? Tá vendo a diferença? Aí, eu vou fazer com esse, mas aí você também pode fazer com fio amigurumi, tá? Depois você me conta como ficou e quantos fios de tex aproximado, tá bom? Então, eu vou fazer com esse Bela aqui, tá? Que eu quero usar ele. E vou fazer aqui, ó, um anel mágico, uma correntinha, e vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Vamos lá, 2, 3, 4, 5, centralizar aqui, né? 6. Agora, aqui, ó, depois que eu fiz esses 6 pontos baixos, eu vou puxar o anel mágico e vou fazer 6 aumentos, tá? Pra ficar com essa segunda carreira com 12 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer 6 aumentos, né? 6 aumentos e ficar com 12 pontos baixos. Vou fazer aqui essa segunda carreirinha e aí eu já volto com você, vamos lá? Pronto, agora com a segunda carreira finalizada, vamos fazer a terceira, tá? Vou até colocar aqui, ó, esse fio aqui azul, deixa eu cortar um pedaço dele, pra gente usar de marcadorzinho, tá bom?
pra gente não se perder. Vamos para a terceira carreira, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento pra gente ficar com 18 pontos baixos, tá? Nessa terceira carreirinha. Então, vou fazer aqui por toda a volta, um ponto baixo e um aumento. E aí, eu volto com você pra gente continuar com as outras carreirinhas. Vamos lá? Prontinho, feita aqui a terceira carreira, vamos para a quarta carreirinha, tá? A terceira ficou com 18 pontos baixos e agora a quarta, a gente também vai trabalhar aumentos, tá? A gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento, tá bom? Então, essa carreirinha a gente vai finalizar ela com 24 pontos baixos. Vou fazer toda ela aqui e aí eu já volto com você com ela finalizada pra gente continuar. Prontinho, a carreira com 24 pontos baixos já está finalizada, agora vamos para a próxima carreirinha, né, a quinta carreirinha, e também vamos trabalhar aumentos nela, tá bom? A gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto baixo, 2 pontos baixos e 3 pontinhos baixos, tá? E um aumento, vai ser assim por toda a volta, tá? Essa sequência de 3 pontos baixos e um aumento, e essa carreira a gente vai finalizar com 30 pontos baixos. Vou fazer aqui toda essa carreirinha e eu já volto com você pra gente já fazer as próximas. Vamos lá? Quinta carreira finalizada, tá? Com 30 pontos baixos, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. A gente trabalhou 3 pontos baixos e um aumento, agora vamos para a sexta carreira, que também terá aumentos, tá? A gente vai trabalhar aqui, ó, 4 pontos baixos, 1, 2, 3... e 4 pontos baixos e um aumento nessa carreirinha, tá? E ela a gente vai finalizar com 36 pontos baixos. Então, vou trabalhar aqui toda essa sequência e aí eu já volto com você com essa carreira pronta. Vamos lá? Prontinho, essa carreirinha está finalizada, tá? Com 36 pontos baixos. Agora, vamos trabalhar duas carreiras ponto sobre ponto, tá? Cada carreirinha vai ter 36 pontos baixos. Vamos trabalhar em espiral, tá? Quando chegar aqui, você continua e não precisa tirar o marcadorzinho, tá? Já coloquei o marcadorzinho no lugar e na hora de dar as voltas, você não precisa tirar o marcadorzinho, tá bom? Que é pra gente saber que tem aqui as duas carreirinhas. Então, eu vou fazer aqui e já volto com você com elas finalizadas. Prontinho, fiz aqui as duas carreirinhas, como a gente tinha combinado, ó, a gente saiu daqui, deu a volta e chegou aqui, primeira carreirinha, aí deu outra volta e chegou aqui, segunda carreirinha, certo? Agora, vamos trocar o marcadorzinho de lugar pra gente trabalhar aqui mais uma carreirinha. Deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? A gente já fez 8 carreirinhas, né? As três últimas, na verdade, ficou com 36 pontos baixos, como a gente tinha combinado, né? Tá um pouco embaçado. Agora, a gente vai para a nona carreirinha e ela a gente vai fazer mais aumentos, tá? Vamos trabalhar 5 pontos baixos, 3, 4 e 5 pontos baixos. E agora, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, um aumento, tá? 2 pontos baixos junto. A gente vai seguir essa carreira, tá? De 5 pontos baixos e um aumento. E a gente vai finalizar essa carreirinha com 42 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essa sequência e aí eu já volto com você com ela prontinha. Vamos lá? Prontinho, finalizei a nona carreirinha, tá? Ficou com 42 pontos baixos. Agora, vamos tirar aqui o marcadorzinho. E a gente vai agora começar a subir, tá? Aquela... Ixi, tá dando um branco agora. Mas você sabe, né, qual a palavra, né? Vamos começar a subir, tá? A bordinha do bonezinho marinheiro. Olha só, eu fiz aqui, tá? Terminei. Agora, eu vou para o próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou virar ele, tá bom? E agora, eu vou trabalhar voltando, tá? Vou fazer aqui uma correntinha só pra iniciar esse primeiro aqui, tá bom? E eu vou trabalhar voltando, vou pular aqui, ó, esse primeiro ponto baixíssimo. Vou para o próximo e vou trabalhar assim. Deixa eu pegar aqui o pontinho. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos, agora eu pego, vou fazer uma diminuição, tá? Lacei aqui, não finalizo o ponto baixo, vou e laço o próximo ponto e finalizo fazendo uma diminuição,
certo? Daí, vamos fazer de novo aqui pra você entender. Eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Daí, eu quero fazer uma diminuição, né? Transformar 2 pontos em 1, eu venho, laço, ó, puxo, não finalizo, laço outro ponto, puxo, e aí eu finalizo, ó, os 2 pontos, transformei em 1, tá? Vou seguir essa sequência, tá? Até chegar aqui, quando chegar aqui eu volto com você pra gente finalizar junto, vamos lá? Prontinho, cheguei aqui, tá? Fiz os 5 pontos baixos e aqui, ó, só tem um ponto, tá? Não tem 2 pra fazer aquela diminuição. Por que que não tem 2? Porque lembra que na hora que eu dei a volta eu pulei um ponto? Justamente por isso, tá? Então, aqui a gente só faz um ponto, tá? E aí, a gente continua já aqui, ó, nesse primeiro pontinho, aqui pra fazer a próxima carreirinha. Então, aqui a gente ficou com 36 pontos baixos, tá? Nessa carreirinha. E agora, a gente vai trabalhar, vou até colocar o marcadorzinho aqui pra gente ir contando, tá? Já vou iniciar aqui, ó, dessa próxima, tá bom? Vou iniciar aqui com ponto baixo, ó, tá? Porque a gente vai trabalhar em espiral. Vamos trabalhar agora 4 carreirinhas, ponto sobre ponto, tá bom? Um pontinho pra cada ponto de base. Porque essa daqui, ó, eu virei, porque na hora de fazer, deixa eu até te mostrar como vai ser. A gente vai costurar assim, né? A gente vai costurar aqui o chapéuzinho, ó. Tá? Todo ponto que foi feito aqui, e aí o que virou, ele vai ficar assim, ó. Então, essa parte que a gente virou, a gente vai costurar ela todinha. Tá vendo que bonitinho que fica? Vai ficar basicamente assim, certo? Então, eu vou fazer aqui mais 4 carreirinhas, e aí eu já volto com você com ele prontinho pra gente continuar. Vamos lá? Cada uma com 36 pontos baixos. Prontinho, fiz aqui as 4 carreirinhas, né, como a gente tinha combinado, ó. Essa é a primeira que a gente tinha diminuído, aí fez 1, 2, 3 e 4 carreirinhas, né? Agora, eu vou até voltar aqui, ó, esse último pontinho, pra gente finalizar ele já com o azul, tá bom? Esse azul aqui, ó, que a gente vai fazer a finalização, tá? Com esse azul escuro. Vou puxar aqui, deixa eu puxar o branco, ficou frouxo. Puxar aqui o branco, ficou frouxo, né? E vou finalizar aqui, ó, com o azul, tá? Vamos fazer uma carreirinha, ó, de pontos baixos com esse azul. Ó o charme que vai dar. E aí, eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Vou dar a volta nessa carreirinha e eu já volto com você pra gente fazer os acabamentos. Vamos lá? Prontinho, dei a volta aqui, ó, agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra finalizar, ó. E vou cortar o fio. Vou cortar o branco também pra gente finalizar, tá? E fazer o acabamento aqui, tá bom? Vamos amarrar os fiozinhos um no outro, tá? Fazer nozinho. E esse acabamento, vamos tentar fazer bem feitinho, bem bonitinho, escondendo os fios, porque esse vai ficar pra fora, tá? Vai ficar aparecendo, tá bom? Então, eu vou fazer aqui esses acabamentos. E aí, eu já volto com você pra gente continuar a fazer aqui o resto do polvinho. Vamos lá? Olha só, deixa eu voltar aqui com você pra te mostrar sobre esse acabamento, tá? Eu puxei aqui, ó, um pedaço de fio do azul pra cá, outro pedaço do fio do azul pra cá e o branco aqui por baixo, tá? Vou focar aqui, pra ficar bem legal. Daí, eu vou cortar aqui as pontinhas e vou passar um pouquinho de cola. Esse pouquinho de cola vai ser pra essas pontinhas não sair, tá? Pra elas não saírem. Ixi, já perdi a pontinha aqui. Tá aqui, ó. Vai ser pra elas não saírem daqui, pra depois elas não ficarem soltas, tá? Mas é só um pouquinho de cola assim, ó. Eu vou usar essa cola aqui, tá? É opcional, tá? É a cola universal. É bem opcional. Nesse nozinho aqui também, ó, vou usar um pouquinho de cola, que é pra esse nozinho não ficar também se deslocando de lugar, tá bom? Certo? E aqui também vou cortar essa pontinha. E vou usar um pouquinho de cola aqui também. Certo? Um pouquinho, não precisa ser muito. E aí, ó, esse acabamento, como esse acabamento não fica pra dentro, né, fica exposto, então, a gente tenta dar uma arrumada nele, que é pra as pontas não ficarem escapando, tá bom? Então, ó, foi basicamente assim, tá?
que eu fiz o meu acabamento. Se quiser fazer assim, você faz. Se você tiver outra ideia de fazer diferente, você faz também, tá bom? Faz sempre o melhor que você achar, certo? Pronto, agora vamos fazer a chupetinha, tá? A chupetinha, eu tinha dito lá no início que ia fazer vermelho ou amarelo, mas o que combinou com o azul turquesa realmente foi o amarelo, tá? Vou colocar aqui a foto dos testes que eu fiz, eu mandei pra minha irmã e ela também achou que combinou mais, tá? Aí você também pode escolher. Eu acredito que o amarelo realmente combinou mais com o azul turquesa, tá bom? Então, agora vamos iniciar aqui, tá? Com o anel mágico. E aí, a gente vai fazer correntinha, tá? Vou fazer aqui, ó, 8 correntinhas, tá? Fiz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava correntinha, tá? Venho aqui, ó, faço um ponto baixíssimo, certo? E agora eu vou trabalhar, fazer 2 correntinhas aqui. E eu vou trabalhar 12 pontos altos, tá bom? Vou trabalhando aqui, ó, 12 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Deixa eu fechar um pouco esse anel mágico, que tá muito grande, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a última 12, tá? O último ponto alto 12. Daí, a gente vai pegar aqui, ó, deixar essas correntinhas pra frente, tá? Vamos pegar aqui, ó, no último ponto alto e fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra finalizar a pepetinha, tá bom? E vou puxar aqui o anel mágico, ó. Puxar bem o anel mágico. Sempre deixar, ó, essa correntinha pra cá. E aqui está, ó. Essa é a pepetinha, tá bom? Vou fazer aqui uma correntinha pra travar e deixar um pedaço de fio pra gente costurar na peça também, né? Então, vou deixar um pedaço de fio razoavelmente grandinho, né? Pra gente poder costurar aqui na peça, ó. E está pronta a pepetinha. Ela fica assim, ó, com essa correntinha aqui, tá bom? Então, depois eu pego ela, ó, e costuro aqui na peça, tá bom? Com essa correntinha aqui bem bonitinha que fica, tá? Ó. E aí, eu costuro, tá bom? Mas antes, vamos continuar aqui com os outros acabamentos, tá? Vamos aqui fazer o rostinho dele, tá? O olhinho, tá? O olhinho que vai dizer onde vai ficar o resto das outras peças, né? Porque como a gente quer colocar a pepetinha, né? Então, a gente primeiro vai fazer o olhinho, depois vai colocar aqui, ó, o chapéuzinho, tá? Que já tá finalizado, só costurar, tá bom? Então, vamos fazer aqui esse traço do olhinho, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, vou pegar até as agulhinhas, tá? Pra gente ver, a gente vai fazer aqui, ó, vamos colocar esse aqui como meio, tá? E aí, a gente vai fazer os 2 olhinhos, basicamente aqui, ó, um aqui e outro aqui, tá? Um daqui pra cá, daqui pra cá, e o outro daqui, a gente conta 1, 2, 3, 1, 2 e 3, coloca no quarto, tá? E tira aqui o do meio. Então, os 2 olhinhos vai ficar basicamente nessa distância, tá? Eu contei aqui, ó, os buraquinhos entre ele, ó. Coloquei esse num buraquinho, né? Esse alfinete num buraquinho. E aí, eu contei 1, 2 e 3 buraquinhos e coloquei no quarto buraquinho. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa, pegando a mesma linha, né? E eu contei aqui, ó, 1, 2 e 3 buraquinhos e sempre alinhado, tá bom? Daí, esse é o momento que a gente pega o preto. E pra você localizar melhor, ó, dá pra você contar de cima para baixo, tá? Você conta as carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Abaixo da 11ª carreirinha, tá? Essa parte de baixo. Então, eu vou iniciar aqui, ó. Vou pegar aqui embaixo, tá bom? Pegar um ponto aqui. E já vou sair aqui dessa primeira agulhinha, já vou tirar. Puxar aqui, ó,
voltar um pouquinho, porque saiu a agulha de... Agulha não, a fibra de enchimento, né? E vou vir aqui pra baixo, ó. Pegar aqui no pontinho de baixo. Bem no meio, eu pego num pontinho de baixo, tá? Eu enrosco aqui, ó, o fio. E já pego aqui na segunda agulha. E volto pra lá. Tá? E agora, eu vou passando assim, ó, embaixo, tá? Só passar embaixo. Sempre tirando as fibras. Passar no outro também. Passar aqui embaixo. Dá uma puxadinha aqui. E, ó, aí a gente deu uma disfarçada, sabe? Naquela parte em que eu passei, né? E aí, a gente entra aqui e sai lá na outra agulha, ó, do outro olhinho, tá? Já vamos fazendo o outro. E vamos fazer a mesma coisa. Quando a gente chegar aqui, ó, entre o primeiro e o segundo buraquinho, a gente já coloca, tá? Só que esse vai ser ao contrário, né? Porque aqui no meu é entre o 1, 2, né? Entre o segundo e o terceiro buraquinho, né? Então, a gente vem aqui, ó, conta 1, 2, então a gente coloca mais ou menos aqui, ó. Tá? Que é ao contrário, né? Essa é a parte do meio. E já coloca no buraquinho, tá? Aqui. E aí, a gente volta lá onde a gente tinha colocado primeiro. Puxa bem. E a gente faz a mesma coisa, tá? Dá as voltinhas, que é pra esconder essa parte aqui. E fica bem feitinho. Tira bastante as fibras, tá? Ó, fica com bastante fibra, né? E a gente já vai fazendo uma limpezinha, tá bom? Com as fibras. E aí, nós vamos fazer uns cílios, tá? Pegando aqui. Fazer os cílios bem discreto, tá bom? Uma coisinha bem básica. Indo lá pro outro olho, tá? Fiz 3 aqui, ó. 3 cílios aqui, né? Agora eu vou pro outro, tá? Deixa eu arrumar esse fio. E como você pode ver aqui, ó, a distância, ó, é um buraquinho e outro, né? Ó, pega só 3, tá? Os 3 buraquinhos do meio, tá bom? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pronto, aí aqui eu já volto, ó, direto, tá? Pra onde eu iniciei. Tá? Vou direto onde eu iniciei. Olha, fiz aqui, ó, o olhinho, os cílios, e aqui, ó, já faço a finalização, tá? Faço aqui o nozinho, e vamos guardar lá pra dentro da peça. E cortar o excesso de fio. Colocar esse excesso aqui pra dentro, que eu sei que ele não vai sair, né? Olha aqui, ó, o olhinho, tá?
O olhinho fica basicamente assim. Agora, vamos costurar logo a chupetinha, né? A gente já deixa ela costuradinha. Deixa eu dar uma finalização aqui nessa parte de baixo da chupetinha. Dar um nozinho aqui, né? Pra ele dar esse acabamento e não escapar o anel mágico, né? E ela desmanchar toda. A gente faz um nozinho. E corta, tá? Deixar aqui, ó, esse pedaço aqui, mas esse aqui vai ficar escondidinho, tá bom? Daí, a gente vai costurar agora toda essa chupetinha, tá bom? Ó, ficou a chupetona, né? Bem grandona ficou, olha só. E a gente encontra aqui, né? E vamos marcar pra ele não escorregar nem para um lado nem para o outro, né? E não ficar com posição diferente. É exatamente aqui que a gente quer que ela fique, né? Então, a gente vai costurando com ela nessa posição. Virar aqui pra ficar mais fácil, tá? E aí, eu vou pulando, tá? Um pontinho por baixo, ó. Pulo um ponto embaixo. E saio no outro. E aí, eu volto no que pulei, ó. E aí, novamente, né? Esse aqui eu fiz, aí pulo esse, faço outro. Sempre enroscando, né? Pra variar. E aí, ó, eu volto no que eu pulei, né? E faço novamente. Daí, eu volto no que eu pulei. E assim que fica, tá? A chupetinha, costura da chupetinha. Agora, ai, deixei a internet ligada, vai ficar chegando mensagem, se eu desligar. Se eu não desligar tudo, fica chegando mensagem, bastante coisa, né? Como eu gravo no celular, né, então... Agora, eu vou vir direto aqui pra baixo, porque eu quero fazer o acabamento aqui embaixo pra ficar mais discreto, tá? Aí, a chupetinha... Fica assim, tá bom? E vamos fazer o acabamento aqui, tá? Fazer um nozinho. Pronto, a gente coloca lá pra baixo, tá? Agora, eu vou vir aqui, bem nesse meinho, que eu quero dar uma puxadinha nesse meio, que eu tô achando ele muito pra frente. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa parte aqui, tá? Vou dar um nozinho. E vou puxar. Deixa eu colocar a agulha pra cá. E vou dar uma puxadinha, que aí ele dá uma entradinha, quer ver? Ó, tá vendo? O que tava pontudo, ele fica mais puxadinho pra dentro. Daí, eu vou fazer o nozinho aqui embaixo e vou esconder pra ninguém ver que tem essa parte, né? Ó, isso acaba sendo um segredo nosso, né? Que trabalha com essa parte, que a gente tem os nossos truques, né? Também, né?
Temos nossos truques. Ó, aí puxa tudo, ó. E não vai dar pra ver, tá vendo? Vamos puxar mais, né, lá pra dentro. Toda essa ponta do amarelo. Pronto, escondido. Chupetinho do jeito que a gente queria que ficasse. E que fofinho. Agora, a gente vai colocar o bonezinho, né, do marinheiro, tá bom? A gente vai posicionar aqui, ó. Vamos posicionar, tá? Vou abrir ele bem aqui, colocar bem na posição. Ó, essa é a posição, tá? É só 5 carreirinhas que fica pra cima, as outras é pra dentro. Tá vendo? Dobrar bem. E aí, coloca na posição, tá? A parte que início e fim, a gente coloca pra trás. Então, deixa eu começar a colocar agulha aqui. Que é pra colocar, fazer a posição, né? De todo... Pra gente saber aonde vai costurar, né? Aqui. Isso, a gente vai arrumando ele todinho aqui, ó. Certo? Aí, ó, tá já encaixando já. Olha lá. Que bonitinho. E aí, ó, a gente colocou aqui, tá? Todo marcadinho, tá? Como é que eu faço essa posição, ó? Essa posição aqui, ó, eu pego mais ou menos de ladinho, tá vendo? Que eu pego mais ou menos da altura do olho um lado, né? E o outro lado, assim, ó, mais ou menos a metadezinha da cabecinha dele, né? O que fica uma posição muito boa quando coloca assim. E aí, na hora de costurar, a gente tenta costurar assim, ó, sempre costurar e puxando assim, ó, pra ele ficar bem fechadinho essa parte aqui, né? Pegar bem essa costura, tomando bastante cuidado, né? Pra ele não perder também o formato redondinho dele. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui o fio branco, né? E já vamos começar a costurar, tá bom? A gente já começa a costurar. Vou começar aqui, ó, desse lado aqui. Já começo a fazer a costurinha, tá? Sempre indo e voltando. Esse primeiro aqui eu já vou fazer um nozinho, né? Vamos já fazer um nozinho desse primeiro aqui. E depois a gente esconde a pontinha pra dentro da peça, né? Prontinho. Aí, aqui a gente continua fazendo essa costura. Sempre pegando aqui, ó. Sempre pegando na divisória, tá? Da primeira carreirinha. Ó, aqui tem outra agulhinha que eu coloquei pra marcar, eu já tiro, né, do lugar, né? Porque não vai precisar mais. E aí, eu continuo aqui essa costurinha. E sempre puxando bem, tá? A costurinha pra ela ficar bem apertadinha, tá bom? E não ficar aparecendo essa costura de jeito nenhum, porque querendo ou não, a gente tá costurando o azul no branco, né? Então, acaba que fica bem visível, né?
Eu tô costurando olhando aqui pelo lado de fora, mas eu posso costurar também de dentro, tá? Se você encontrar uma posição melhor do que essa que eu tô fazendo, você pode fazer na sua melhor posição, tá? Eu achei melhor costurar olhando, tá? A parte de fora. E aí, eu já tirei outra agulhinha, tá? Já tô bem na parte da frente do rostinho do polvinho, a parte que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa delicadeza, né? Com a delicadeza dessa parte aqui, desse lado. Pra não ficar o branco aparecendo. E aqui eu vou seguir costurando. Puxar bem. Deixa bem puxadinho. E eu vou acelerar agora o vídeo que a costura vai se basear nesse jeito aqui que eu tô fazendo agora, tá? Prontinho, feito aqui toda essa costura, tá? Agora, eu vou fazer novamente aqui um acabamento, né? Que eu tinha feito no início o nozinho, agora eu vou fazer de novo, né? Vou amarrar esses dois fios e vou guardar dentro da peça, tá bom? O excesso desses fios. E vou puxar lá pra dentro. Vou colocar isso aqui junto, ó. E aí, puxo lá pra dentro do polvinho, tá? Sair por aqui mesmo e depois eu corto o excesso, tá? Ó, puxar as duas pontas. E agora, puxo o excesso, certo? Prontinho. Aqui, ó, e aqui fica, tá? Aí, a gente dá uma arrumadinha, ó, dá uma descidinha pra ele se encaixar, arruma, né, também. Arruma, ó, pra não ficar aparecendo toda aquela costura. Ele todinho. Pra ele ir se encaixando. Tá? Que bonitinho. Pra ele se encaixando bem aqui, ó. Essa parte também. E aí, ó, ele fica bem encaixadinho, ó, bem bonitinho, tá? E vamos passar uma colinha aqui, ó, nesse meinho, tá? Que é pra ele não perder esse encaixe, tá? Não muita cola. Eu não falei lá no início de usar cola, porque eu não gosto de usar cola, tá? Mas quem tá fazendo aqui até o final vai saber, tá? Isso aqui, essas dicas só pra quem tá fazendo mesmo a aula até o final, tá? Que nem todo mundo faz até o final, nem todo mundo pega as dicas, tá bom? Então, é só para algumas pessoas mesmo, tá bom? Tem bastante gente que só pega a receita do povinho e sai, né? E quem ficar aqui vai pegar essas dicas também bem opcional, tá? Essa dica. Bem opcional mesmo. Olha só que gracinha que vai ficando. Aí, a cola vai dar uma seguradinha, tá? Nesse jeitinho aqui do bonezinho dele, tá bom? E agora, a dica de ouro. Como arrumar os tentáculos. Você limpa ele todinho, não deixa nenhum enchimento pra fora. E agora, vamos arrumar os tentáculos, tá bom? Bom, a gente vai pegar um tentáculo e enrolar como se fosse um cabelinho
de menininha, ó, enrolar. Sempre sentido horário, tá? Todos os tentáculos você faz isso, um por um, tá bom? Sentido horário. Depois de ter enrolado o sentido horário até a pontinha, você vai pegar e vai dar meio que uma desenroladinha, ó. Eles estão todos do mesmo lado, você vai desenrolar pra ele ficar mais grossinho e vai dar uma apertadinha, porque o crochê, ele é moldável, tá? Então, a gente vai moldar, dar uma apertadinha e vamos fazer isso em todos os tentáculos, um por um. Vou fazer aqui em todos. Prontinho, olha só, fiz em todos os tentáculos, olha como ele fica fofinho, pequenininho. Só aumentei aqui a câmera, tá, pra pegar melhor. Ele fica muito bonitinho, ó, deixa eu te mostrar em centímetros o tamanho que fica. Ó, o tamanho dele que fica com os tentáculos encolhidos, olha. Esse está com uns 14, tá? Mas o tamanho é mais ou menos o 17, tá? Que é o tamanho ideal com o tentáculo encolhido, tá? Então, esse está num tamanho ideal, ó, fica super pequenininho. Olha de diâmetro a cabecinha dele, como fica pequenininha, ó. E esse é o tamanho, tá? Recomendado. Fica 20 centímetros de diâmetro, tá? Esse é o tamanho recomendado para um bebê recém-nascido. E olha só que coisa mais fofinha. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá? O nosso polvinho marinheiro, ó, que chupa chupetinha, coisa mais fofa. Isso foi um pedido especial da minha irmã pro meu sobrinho Renan, tá? Então, esse vai ser o polvinho Renan marinheiro. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, tá bom? Me conta se você fez. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente! Tchau!